Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Conexão Nova Era. Eu sou a Keila, terapeuta, leitora de registros akáshicos. E hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, nesse vasto universo, nessa magia que o Akasha, esse acesso aos nossos registros de alma, nossas memórias de alma nos proporcionam. Bem, gente, eu comecei a acessar registros akáshicos das outras pessoas por acaso, né? Eu me vi numa situação em que eu comecei a atender à distância, né? Logo quando aconteceu a pandemia. E eu já vinha no processo de fazer meditações, né? Criar o meu ambiente, acendendo meu incenso, fazia minhas orações, essa conexão espiritual, né, tão importante com a nossa essência e também para que a gente estabeleça vínculos com a espiritualidade. Então, assim, lá atrás, né, porque eu sou de família espírita, então já tinha todo esse movimento, né, mas a meditação nunca fez parte, assim, da minha vida, né, pelo contrário, houve uma época que eu realmente não me identificava, não queria saber de meditar, achava que não era para mim. Até que finalmente consegui trazer a meditação como uma ferramenta, né, de conexão com a espiritualidade, comigo mesma, enfim. Eu estava fazendo um curso, finalizando um curso de terapia bioenergética e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, né? Não tinha local no presencial para poder eu atender, para poder gravar, mostrar para a professora ali o meu trabalho, né, final de curso. E aí eu falei, não, eu preciso pensar em alguma coisa, porque eu dependo, né, desse trabalho final, dessas atividades que a professora está pedindo para eu poder ter o meu certificado. E esse curso começou em 2019, se eu não me engano, 2018 ou 2019. E eu retomei ele, né, em 2020. Então, eu precisava daquele diploma, eu queria muito finalizar o curso e perguntei para uma amiga minha, né? Eu já era arte terapeuta. Eu perguntei para uma amiga minha se ela topava fazer um atendimento comigo à distância. Eu não sabia, gente, o que ia dar, como eu ia fazer, né? Tava naquele cenário assim, muito recente de pandemia, tive que suspender, né, os meus trabalhos, perdi emprego, né? Perdi o meu emprego na instituição que eu servia como arte terapeuta. Eu também fazia festa infantil e também isso, né, simplesmente cessou. Acredito que como muitas pessoas, muitos de vocês aí também tiveram que se reinventar, né? A maioria de nós. Eu também precisei. E eu estava finalizando esse curso que eu tinha retomado. Então eu propus a minha amiga, perguntei para ela se ela queria ser atendida por mim, porque eu precisava colocar as técnicas em prática. As técnicas eram radiestesia, cristaloterapia, cromoterapia. E eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer isso à distância? Mas eu sei, sentia no meu coração que eu precisava dar um start. Eu precisava tentar, né, e descobrir de que forma que aquilo ia acontecer e de que forma eu conseguiria ajudar a minha amiga. E aí, gente, já todo nesse processo, como eu disse, anterior, de conexão com a espiritualidade, das meditações, pedindo auxílio, direcionamento para os mentores, né? Quase que assim, implorando mesmo por um norte. Quando eu me vi, nós marcamos, eu e essa amiga, né? Dia e horário. E aí eu falei assim, amiga, vamos fazer uma abertura juntas, né? No mesmo horário, no mesmo dia. Aí passei para ela uma oração e eu iria escrever, né? Alguns exercícios de arte terapia, algumas propostas, né? E tentar meditar ao mesmo tempo com ela para a gente se manter conectada, né? E depois eu passaria alguma coisa de cromoterapia, água solarizada, né? Foi mais ou menos por aí o meu raciocínio, porque era o que eu tinha como ferramenta na mão, né? Só que, gente, quando eu me coloquei à disposição, quando eu realmente pensei
eu preciso fazer algo, eu preciso começar algo e eu quero muito ajudar, mas eu não sabia como. E foi então que nesse dia, quando eu marquei com essa minha amiga, eu sentei no meu puffzinho, preparei meu ambiente, botei música como eu sempre faço, uma música calma, relaxante, né? Tranquila. Acendi o meu incenso, fiz a minha meditação com movimento, que é o jeito que eu gosto, que é o Qigong, né? E depois, inclusive, eu fui descobrir que existia esse curso, eu nem sabia que o nome era Qigong, gente. Eu fui descobrir depois, porque eu também tenho um pezinho, mas isso é assunto para outro vídeo, na dança, né? Dança terapêutica e tudo mais. E isso surgiu de uma forma muito natural, muito fluida, fazer esse tipo de meditação para mim. Assim, me preparei e fechei o olho em estado meditativo, fiz a minha oração, uma conexão com a espiritualidade. Quando eu vi, começaram a aparecer imagens na minha mente. Eu comecei a ver cenas, né? Cenas dessa minha amiga, que não era o rosto dela, eu conseguia ver que era uma vida passada, era um contexto passado. Ela numa outra época, né? Pela vestimenta, pelos elementos ali daquele cenário. E aquela história foi sendo contada para mim realmente como se fosse num filme, né? Algumas coisas vieram assim em fragmentos, como se fosse assim uma cena curtinha, corta, passa para uma outra época, corta, traz uma outra coisa, corta, sabe? Então essa primeira experiência trouxe um acesso, né, às memórias de alma dela de uma outra encarnação, mas também trouxe alguma coisinha dessa encarnação presente. E aí, gente, eu comecei a anotar e aí repassei para essa minha amiga, para ela me dizer, né? Eu falei, olha, enquanto eu estava em conexão, né, meditando, conectada com você, com esse propósito, com essa intenção desse start, né, que a gente combinou, me vieram imagens, cenas, assim, assado, e eu fui contando para ela. É claro que em relação a vidas passadas, a pessoa não tem muito o que dizer, né? Porque eu acessei essas imagens, né, esse filme, mas aquilo que veio dessa encarnação, ela pôde me dizer, porque eu acessei sentimentos, momentos ali em relação à família dela, né? E ela pôde validar isso para mim. E daí por diante, gente, eu não parei mais. Eu fui fazendo uma leitura atrás da outra, uma leitura atrás da outra, uma leitura atrás da outra. E as pessoas foram validando. Eu falei, não, peraí, eu preciso entender o que é isso que está acontecendo comigo, né? Porque eu já tinha uma mediunidade, né? Nasci em família espírita, trabalhei dentro da casa espírita, né? Participei de reuniões mediúnicas, eu tive essa vivência, né? E muito sensível, realmente captando energias de tudo que é jeito, extrafísicas. Isso também é um assunto para outro vídeo, mas assim, eu tinha isso e eu já acessava também algumas memórias minhas, né, meus registros, mas eu não sabia e nem sabia que tinha esse nome, né, registros akáshicos. Eu fui procurar saber, fui procurar fazer meus cursos de formação em leitura de registros akáshicos depois que eu comecei a acessar das pessoas à distância, sem saber. Tá, gente? Eu já tinha feito leitura de aura, então eu conectei na época, eu falei, peraí, vamos jogar lá, leitura de aura, leitura de alma, e foi aí que apareceram os registros akáshicos. Então, cada vez que eu fui buscando, que eu fui me oferecendo, né? Eu fui fazendo isso, eu fui oferecendo para as pessoas fazer essa leitura à distância, com dia e hora marcado, com tudo que eu tinha preparado ali por intuição, né, da oração, do preparo, do ambiente e tudo, mas ninguém me disse nada. Na verdade, foram os mentores, né? Foi a espiritualidade que me conduziu. Então, isso surgiu e fluiu, né?
muito espontâneo, muito natural. E aí quando eu vi, gente, eu já estava realmente acessando os registros, né, as memórias de alma das pessoas, registros akáshicos. Esse acesso aos registros acontece de várias formas, né? Muitas vezes metáforas, outras vezes símbolos, mensagens, ou mesmo alguma cena dessa encarnação, algum momento que tenha marcado a pessoa, né? Nessa encarnação, ou então eu vejo como se fosse um filme passando de uma encarnação passada, ou de encarnações passadas, enfim. E é algo muito incrível, muito maravilhoso. E esse meu vídeo hoje é para começar a trazer para vocês sobre essa minha jornada com os registros akáshicos. Eu tenho sentido um chamado muito grande em fazer isso. Eu confesso que eu demorei, inclusive está sendo bem difícil gravar isso aqui para vocês, né? Me abrir dessa forma, mas eu tenho sentido esse chamado, esse convite da espiritualidade, dos mentores, da egrégora que me acompanha, a compartilhar essas experiências e trazer para vocês sobre a importância de estarmos conectados com a espiritualidade, lembrar desse nosso momento tão grandioso que é o despertar, a expansão da nossa consciência, momento de curar as nossas feridas, momento de perdoar definitivamente, liberar, né? Soltar, deixar ir aquilo que nos pesa, aquilo que nos tem causado tanto cansaço, tanta dor. Esse momento de transição planetária, né, onde a Terra está passando por um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, e esse propósito, né, que as pessoas comecem a acordar, despertar mesmo para a realidade, né, que não é essa desse plano, que nós não estamos aqui a passeio, estamos de passagem e que todos nós temos uma missão aqui nessa terra, né? Nós viemos com um propósito, nós viemos aprender, nós viemos aprender a amar, nós viemos nos curar de muitas coisas, nós viemos para evoluir e expandir a nossa luz, nós viemos experimentar. Eu vejo registros akáshicos como uma ferramenta linda e potente realmente da nova era. E quanto mais a gente acessa os registros, né, é como se a gente fosse descascando ali, tirando as camadas da cebola, até chegar no miolinho, sabe? Muitas vezes é preciso fazer isso para que a pessoa vá alcançando um nível de profundidade maior dentro do autoconhecimento. Porque o acesso aos registros é esse convite, é um convite a um mergulho dentro de nós, dentro da nossa alma, né? E aí, à medida que a gente vai trazendo as coisas, as informações, orientações, percepções, através do acesso, né, aos registros, a gente vai se curando de muita coisa, liberando muita coisa, entendendo o porquê que nós funcionamos assim ou assado na nossa vida, o porquê que muitas situações se repetem e a gente não consegue sair. Registros akáshicos, gente, então é realmente uma ferramenta maravilhosa que surgiu na minha vida. Eu considero um presente da espiritualidade. E realmente o que eu posso dizer é que a minha vida mudou totalmente. Depois que comecei a acessar registros da forma espontânea, sentindo todo o amparo da espiritualidade e sentindo, né, o propósito com esse trabalho, né, como guerreira da luz, né, como servidora em nome do bem, em nome da luz. Então é isso que eu quis passar um pouquinho hoje para vocês. Se você tem curiosidade, tem interesse em saber como funciona o acesso aos registros, o que pode ser acessado, eu vou trazer para vocês a minha história, a minha experiência realmente pessoal. Quero trazer para vocês o quão maravilhoso acessarmos o Akasha ou acessarmos os nossos registros pessoais, né? Que são as nossas memórias de alma, sentimentos, emoções, experiências, e o quanto isso nos beneficia com a cura e o quanto isso nos liberta, nos deixa mais leves
e nos ajuda, nos impulsiona na nossa caminhada. É isso, eu acabei falando bastante aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal para me dar uma força. Eu tô começando, vai ser muito bom ter você aqui, vai ser muito bom poder compartilhar minhas experiências com esse mundo mágico do Akasha, junto com você e junto com outros corações que estejam nesse processo de despertar. Vamos juntos? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.